Olá, meus amigos, mais uma vez juntos aí para o nosso culto, sejam bem-vindos para esse momento de encontro, que Deus abençoe a oportunidade que temos de olhar para a sua palavra e também a partir dela temos a orientação para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos estar olhando a partir do Evangelho do dia para o tema sobre nossas responsabilidades, ou seja, respondendo ao amor de Deus. Esse será o nosso tema de culto. Vamos pensar sobre como nós estamos respondendo dentro das nossas responsabilidades a tudo aquilo que Deus nos confia dentro do seu reino. Quando que Ele nos chama e quando que Ele nos vocaciona, quando que nós nos disponibilizamos para o reino dEle, como que a gente está respondendo a essa oportunidade. Então Deus abençoe a você, a mim e a todos nessa direção. Convido você a nós irmos diante do altar do Senhor, em arrependimento sincero e verdadeiro, buscando o perdão dos nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos acolhidos mais uma vez na Tua graça neste momento de culto, e trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos, por pensamentos, palavras ou atitudes. Pedimos que sejas gracioso conosco e nos conceda o perdão conquistado por Cristo na cruz e também a disponibilidade de repartir o perdão que de Ti recebemos com as pessoas com quem convivemos. Desperta dentro de nós a habilidade do Espírito Santo para que possamos cultivar uma vida agradável a Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Quando nós estamos arrependidos e confessamos nossos pecados diante do Senhor, nós podemos ter a certeza de que Ele nos acolhe e nesse acolhimento oferece a cada um perdão de todos esses pecados. Por isso mesmo eu anuncio a você que está arrependido dos seus pecados e que se confessa diante de Deus como culpado, anuncio a você a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguiremos agora com os textos bíblicos deste culto, que são a inspiração também para nossas caminhadas futuras agora, começando com o Salmo número 80. Do versículo 7 até o versículo 14, o trecho destacado do Salmo número 80 para este momento, que diz assim: Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a Tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até os confins do rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós, vem e salva a Tua parreira. Este é o texto que nós temos para este momento de Salmo número 80. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Igreja, ó bendito Salvador.
Em Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7, nós encontramos o texto do Antigo Testamento de hoje, que diz assim: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez uma plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém, o povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo: o que vou fazer com a minha plantação de uvas? Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Essa é a palavra de Isaías para hoje.
Em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 14, nós encontramos o texto da epístola deste culto, que diz o seguinte: É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para poder pensar isto. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que persegui a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, o que fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço tudo aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Essa é a palavra da epístola. Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. Em Mateus capítulo 21, versículo 33, está o evangelho do dia de hoje. Palavra de Deus que diz assim: Jesus disse: escute outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer o vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar.
Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Então Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Esta é a palavra então do Evangelho. Agora nós seguimos com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, meus amigos e minhas amigas, temos como tema Respondendo ao Amor de Deus, baseado aí nos textos que acabamos de ouvir até agora no culto. Para dar início a esse momento de reflexão, eu gostaria de te convidar a refletir sobre algumas perguntas, respostas que você poderá encontrar pessoalmente aí. Tipo assim: como você avalia a sua resposta diante do amor de Deus? Tua, pessoal, como é que você vê? Acha que Deus está te aprovando? Não está? Você acha que Deus está satisfeito com o que você faz no reino dele? Você se acha chamado, se acha envolvido, se acha vocacionado para o reino dele? Qual a sua motivação para servir ao Senhor? O que você tem como motivação especial? Você é daquele tipo que responde a Deus quando você tem um cargo, ou você está sempre disponível a Deus? Você precisa estar atrelado a uma eleição, a uma indicação, ou você está sempre pronto para servir a Deus, independente de qualquer status que você tenha dentro aí do reino de Deus, da igreja de Deus? Outra coisa que eu queria te perguntar assim: você serve livremente a Deus, ou somente quando você é eleito e convocado, ou chamado, ou intimado para fazer algum tipo de serviço? Como você avalia essas suas respostas aí, você que é um cidadão livre e que está dentro do reino de Deus, que faz parte dentro do reino de Deus, que se vê dentro desse reino? Como é que você faz essa avaliação sua, da sua performance espiritual? Como é que você acha que está? Bueno, vou deixar essas perguntas para você poder pensar e quem sabe algumas respostas surgirão diante dessa oportunidade de refletirmos agora juntos aí. A parábola que Jesus fala, essa parábola que ele fala lá da plantação de uvas, ela tem essa abordagem. Ela fala de um agricultor que fez uma plantação, construiu um tanque para o vinho, construiu uma torre para a vigia e fez uma grande plantação de uvas. E é uma fazenda, né, de uma vinícola, quem sabe hoje nós diríamos assim. E aí ele põe administradores para cuidar. E esses administradores respondem a esse chamado de serem administradores desta plantação.
O dono da plantação não está lá, mas ele confia essa plantação a esses plantadores. Jesus diz que o reino de Deus é parecido com isso, é parecido com essa figura que era muito conhecida lá naquela época, naquela região onde Jesus morava. Isso era uma coisa bem conhecida. Então ele pega o conhecido, cria uma história para comparar ou para facilitar a compreensão das pessoas em relação a isso, né? Diz que o reino de Deus é um lugar, como se fosse aquela plantação, um lugar de Deus, onde existem vários que participam desse reino. São os trabalhadores que são chamados para trabalhar. E também há uma expectativa em relação a esse trabalho dos trabalhadores. Tanto que o dono, quando chegou a época de receber o seu percentual, ele enviou os seus empregados para buscar aquele que lhe pertencia da plantação. Então há uma expectativa de resultados. Aqueles que são chamados, espera-se deles que eles apresentem resultados positivos. Servos que produzam, gente que responda com resultados. Assim é o reino de Deus, assim é a igreja de Deus. Hoje nós somos este reino, hoje nós somos esta igreja. E o Senhor da igreja, o Senhor Deus da igreja, Ele deixou nas nossas mãos a administração deste reino, que é a sua igreja. Nos convocou para isso. E espera de nós que o sirvamos com dedicação. E espera de nós resultados, como resultados dessa dedicação, dessa entrega nossa ao reino. O entender a convocação, o sentir-se convocado e o apresentar resultados é a expectativa do Senhor da igreja, o dono da igreja, que não somos nós, que é Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos dentro da igreja deve ser direcionado a esse Cristo e entregue a Ele, como sendo Ele o dono. Nós não somos donos de nada dentro dessa igreja. Nós não somos donos de cargos, de funções, de qualquer tipo de administração que nós possamos criar entre nós aqui. Temos que ter consciência de que nós não somos donos de nada. Somos apenas convocados por Deus dentro da sua igreja para desenvolvermos as nossas funções. Os resultados devem ser entregues a Deus, os teus, os meus e de todos nós. O pastor não é dono da igreja, o presidente não é dono da igreja, o secretário não é dono da secretaria, o tesoureiro não é dono da tesouraria. Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de um departamento. Não podemos agir como donos desses espaços, mas como servos, a serviço do Senhor. E ao Senhor que vamos ter que responder, né? Então, uma igreja ativa, organizada, dinâmica, produtiva, alegre, viva, é o que Deus espera que nós, como administradores, possamos produzir. Esses são os frutos que agradam a Deus, as uvas doces, né, que Deus espera colher da sua plantação. Isso é o que Deus espera daqueles que trabalham dentro do seu reino. Nós estamos aqui convocados pelo Rei Jesus para organizarmos a igreja dele de formas que essa igreja seja um espaço acolhedor, bonito, alegre, vivo, dinâmico, para que as pessoas se sintam bem e tenham prazer em vir e queiram vir, e se sintam motivadas a vir. E nós que estamos aí à frente desse trabalho, temos essas responsabilidades. Então Deus espera que sejamos todos consagrados. Apesar de nós temporariamente elegermos grupos de lideranças dentro da igreja, nós não transferimos para as lideranças o que Deus espera de cada um de nós. Cada um de nós tem seu chamado. Temos lá pessoas que ocupam cargos, que fazem funções específicas, mas não abonam as nossas responsabilidades pessoais e individuais. A nossa consagração a Deus não deve ter baseado também em pessoas. Tipo assim, se eu sou amigão do presidente, sou o presidente da minha tribo, então eu vou lá e faço tudo. Se não é, eu não vou e não faço. Porque eu não me misturo com esse tipo de gente. Essa linguagem não cabe dentro do reino de Deus. De a gente fazer somente por ter simpatia com as pessoas. Não, nós somos convocados a fazer por causa do Senhor, pelo que o Senhor espera de nós, pelo que Deus espera de nós. Nós somos convocados a sermos dedicados e consagrados pelo chamado de Deus. Então essa é a expectativa que Deus tem de cada um de nós. Seremos consagrados por causa do Senhor, porque Deus é o motivo do nosso trabalho. Nós temos consciência de que nós estamos na igreja de Deus, nós estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo, e é a Ele que nós entregamos o resultado da nossa dedicação. Os trabalhos daqueles trabalhadores da história que Jesus contou aqui na vinha
eles perderam o elo com o patrão. Eles se adonaram daquilo que o patrão tinha deixado para eles. E eles enfrentaram, inclusive, eles fizeram afrontas, no sentido de querer, não é nosso, é meu e não entrego para ninguém. Não vou permitir que outro venha fazer, não quero, não vou deixar, vou resistir, vou enfrentar. E eles fizeram essa afronta. Jesus cria essa história mostrando quão perigosa é essa atitude, né? Por vezes podemos perder essa conexão também com Deus e ficarmos conectados apenas às nossas funções. Isso é muito perigoso dentro do reino de Deus. O convite que a gente tem é de nós focarmos não nas coisas que fazemos apenas, mas focarmos em Deus, para a gente entender que aquilo que fazemos tem que ter uma qualidade para ser entregue para Deus. O resultado do nosso trabalho e da nossa liderança. Nos cansamos muitas vezes e nos vemos sozinhos, desanimamos e desistimos. Acabamos porque desfocamos de Deus. A gente nunca cansa de servir a Deus, a gente cansa quando está servindo as pessoas. A gente não reclama de Deus por falta de bênçãos, a gente acaba reclamando das pessoas por falta de apoio. Porque quando a gente começa a olhar demais para as pessoas do que para Deus, a gente sim vai se cansar, vai se enjoar e vai ficar indignado, porque tem poucas pessoas que se dedicam assim. Então o chamado é este, para que todos olhem para o Senhor, para que todos tenham consciência de que o Senhor está à frente desse trabalho. Ficamos muitas vezes então, aí quando a gente para de olhar para Deus e começa a olhar só para as situações que tem e para as incomodações que tem dentro da igreja e dentro do reino de Deus, se a gente faz esse exercício de olhar apenas para isso, o que acontecerá? Poderá acontecer que nós vamos começar a atrapalhar dentro do reino de Deus. Foi o que aqueles agricultores fizeram. Eles começaram a atrapalhar aquilo que o dono esperava, não conseguiu receber. Mataram o próprio filho do dono. De tão atrapalhados que eles estavam, eles atrapalharam o próprio reino de Deus. Na parábola de Jesus, eles tomaram conta como se eles fossem donos daquilo. Assim também pode acontecer dentro das igrejas do reino de Deus, de pessoas tomarem conta de determinadas funções, determinados cargos, como se fossem donos desses cargos, e não querem permitir que outros cheguem e façam o mesmo trabalho. Isso gera, normalmente, desconforto, atrito, dificuldades e atrapalha o reino de Deus. Então essa é a função que Deus não quer, né? Atrapalha e prejudica. Eles atrapalharam e prejudicaram a fazenda. Aconteceu e acontece no reino de Deus, na amada igreja de Deus, quando maus líderes, maus profetas, maus sacerdotes, como tinha na época lá, quando Jesus contou essa parábola, os sacerdotes ficaram incomodados porque eles sentiram que Jesus estava falando deles. Os pastores da igreja ficam incomodados quando são eles que estão atrapalhando. Os líderes da igreja ficam incomodados quando são eles que estão atrapalhando e são denunciados. E Jesus está denunciando essas pessoas dessa forma, para que não sejam estorvo, para que não atrapalhem. O que aconteceu lá naquela história de Jesus é que aquelas pessoas apodreceram o sistema, que era o sistema da fazenda. O dono teve que vir lá e tirar, dizer assim, olha, eu vou mandar vocês embora, eu vou contratar outros, vocês não são mais responsáveis por isso. O próprio dono chegou, né, para fazer isso. Deus então mandou, dentro da sua igreja, que estava assim apodrecida, contaminada, na época de Jesus Cristo, mandou o próprio filho. E olha o que aconteceu com o filho. Eles mataram o filho, eles não acolheram o filho, eles não aceitaram o filho e quiseram continuar naquele mesmo caminho. Então, maus líderes não queriam deixar os seus cargos, maus sacerdotes, maus líderes que tinha lá na época de Jesus Cristo, tomaram conta dessa igreja, blindaram a igreja e expulsaram até o próprio Deus da sua igreja. Seguiram prejudicando a igreja de Deus. A sentença do Pai, o dono da vinha, o dono da igreja, é muito clara. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a outras pessoas para que essas produzam frutos. Deus tomará providências. Deus diz que Ele vai interferir diretamente nessa igreja. Não permite que a sua igreja fique trancada por causa de maus líderes e de maus pastores. Deus não quer isso. Não podemos nos adonar das nossas funções, esquecendo que estamos a serviço do Pai. Isaías, capítulo 5, ele diz o seguinte: Deus fala em tirar as cercas que protegem a sua igreja por causa dos resultados ruins, porque as uvas são azedas.
Quando a igreja está estragada, ele diz que Deus tirará a proteção dessa igreja e deixará essa igreja à deriva, por causa do mau exercício daqueles que estão cuidando daquilo que é de Deus. E diz lá no versículo 7, Deus esperava que eles obedecessem a sua lei. E eles não obedeciam. E esperava que eles fizessem aquilo que era direito, e eles não faziam. Então foi lá Deus e tirou as cercas desta igreja. Mas ele viu essas pessoas cometendo crimes e viu vítimas gritando por socorro dentro da sua igreja. E os líderes não atendiam isso. Pelo contrário, as pessoas estavam sendo punidas por uma má administração, por um mau cuidado de líderes que não se dignavam a se ver diante do Senhor. Então Deus não aprovou esses resultados. Esta era uma igreja decadente. Nós olhamos o Salmo número 80, a gente vai ver que no Salmo 80 também tem um chamado nesse sentido. Diz ali no versículo 7, faze com que prosperemos de novo. É um chamado do povo, nós queremos de novo uma igreja viva e ativa. Mostra-nos a tua misericórdia, queremos alegria, queremos dinamismo, queremos crescimento, queremos paz, queremos desenvolvimento. Versículo 14, volta, ó Deus, para nós e salva essa parreira que tu plantaste. Versículo 17, protege e guarda esse povo que escolheste. Esse era o clamor do povo, porque eles olhavam para os seus líderes e não viam isso. Então eles foram direto a Deus, direto ao dono da vinha, pedir essa proteção. E a promessa veio então. Eles fizeram promessas também diante de Deus. No versículo 18, nós não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Mostra-nos a tua misericórdia e nós te serviremos. O povo queria isso, o povo clamava por isso. O desejo de ser uma igreja viva, ativa, consagrada, uma igreja que responde ao amor de Deus, alegre, vibrante, confiante, porque esses eram os frutos que Deus queria desde cedo, desde o início desta sua plantação, desta sua parreira, desta sua igreja. E aí o apóstolo Paulo compreende muito bem isso. O apóstolo Paulo vai falar lá do texto de Filipenses para nós. Eu poderia confiar na minha própria dignidade, no meu próprio pedigree. Eu tenho pedigree. Eu sou judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou de natureza de sangue judeu, eu, como fariseu, não deixei dúvida nenhuma, ninguém pode me acusar de nada. Tudo isso valia muito para mim e agora eu considero tudo isso como perda. Eu não quero ficar me apegando naquilo que eu sou, de que eu fui dentro da igreja, porque eu quero olhar para o Senhor. Considero tudo como perda de tempo. Algo que tem muito mais valor para mim é conhecer a Cristo. O apóstolo desiste desse olhar para as suas próprias qualidades, para a sua própria história, que era antiga dentro da igreja. Ele era um membro antigo dessa igreja e ele não quis mais olhar para essa sua antiguidade, mas preferiu olhar para a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero conhecer a Cristo, quero sentir o poder da sua ressurreição, não sou perfeito, mas corro para a perfeição, quero conseguir o prêmio da vitória, a nova vida com Deus. O apóstolo Paulo vai se despir de tudo aquilo que lhe dava dignidade, respeito e importância diante do povo, para se vestir de Cristo em humildade. E assim, ele diz, assim eu estarei pronto para responder ao amor de Deus. Não preciso de cargos, não preciso de eleições, não preciso de funções. Serei completamente dedicado ao Senhor, independente de onde quer que eu esteja. Quero servir e viver com Cristo. Quero ser aprovado por Deus. Quero fazer da igreja uma igreja viva e ativa para o Senhor. Esse é o desejo de Paulo, a nossa inspiração, o modelo para nós seguirmos. E é isso que Deus espera de você e que Deus espera de mim também, enquanto servos consagrados deles dentro da sua igreja. Que Deus nos dê essa visão, que Deus nos dê essa sensibilidade de podermos buscar. E que Deus nos perdoe se nós, porventura, em algum momento da nossa história, estamos aí atrapalhando o reino de Deus por falta de consciência. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor
que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Ok, meus amigos, então vamos lembrar os aniversariantes aqui da nossa listinha dessa semana. Nós tivemos então no dia 3 de outubro, aniversário do Maurício Carvalho. No dia 5 de outubro, Mateus Becker e Jair Jesus da Silva. Dia 6 de outubro, o Juliano Santos. E dia 8 de outubro, a Jaqueline Lindol da Silva. E esses são os nossos aniversariantes dessa semana. Para vocês, o nosso abraço. Eu desejo que Deus esteja presente na vida de vocês. Seguimos em oração agora pelas pessoas que estão em situação de dificuldade de saúde. Seguimos orando pelo Sr. Ramírez e pela Silvia. Seguimos orando pelo Vladimir Praz, que já está agora também em situação um pouco melhor, já em casa, de volta do hospital, da internação. E esses são os que nós temos dentro da nossa listinha agora de necessidades maiores aqui que estamos lembrando. Mas se você está em alguma situação difícil, alguma situação mais delicada, nós queremos que você se sinta acolhido também pela oração nesse momento, que Deus esteja contigo, que Ele te acolha, te abençoe, te fortaleça, te encoraje, para você poder lidar aí com as diversidades que tem e as dificuldades do dia a dia. Deus esteja do teu lado, te proteja e te abençoe. Seguimos então agora diante do altar do Senhor para a nossa oração. Querido Deus e amado Pai do céu, nós te agradecemos por tua graça, teu amor que se renovam a cada dia em nossa vida. Te agradecemos por teres chamado a cada um de nós para sermos vivos e ativos dentro da tua igreja, no teu reino. Pedimos que nos ajude e nos dê consciência das nossas responsabilidades em te servir, independente de qual seja o nosso status dentro da tua igreja. Que possamos ser sempre dedicados e possamos ter respostas positivas do nosso trabalho e possamos contribuir para uma igreja mais viva, mais ativa, mais dinâmica, mais alegre, mais acolhedora. Do que depender de nós, que esse possa ser o espaço nutritivo que se encontra dentro da igreja a qual participamos. Oramos pelos aniversariantes e pedimos tua bênção e tua proteção, agradecendo por mais um ano de vida na caminhada deles. Permita que eles possam sentir-se sempre acompanhados e abençoados por ti em todos os momentos da sua caminhada, possam ser alcançados pelo teu olhar e que a tua mão sempre os conduza em segurança, nos permitindo terem sempre certeza e esperança de vida eterna. Também oramos por aqueles que estão em dificuldade de saúde, te agradecendo pelas bênçãos recebidas por eles e pedindo que amorosamente coloques ao lado de cada um desses teus filhos os teus santos anjos para trazeres proteção, amor e bondade. Concede a tua graça a todos aqueles que porventura estejam em situação de dificuldade, com as suas dificuldades pessoais, que possam ser ali também encontrados pelo teu amor e acolhidos pela tua bondade e possam ser motivados a seguirem confiantes na tua graça e no teu amor. Que a tua proteção se estenda sobre todas as nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, os casais, os idosos, enfim, que todos possam desfrutar de amor, bondade e proteção. Pedimos teu olhar especial sobre todas as pessoas que ainda sofrem como vítimas das grandes enchentes que temos no nosso estado, que elas possam sempre receber também atenção, cuidado e acolhimento nesses momentos tão difíceis, que possam ser confortados pela tua graça e pelo teu amor. Que o teu amor se estenda na vida de todos, agora e sempre. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder
e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.